Havendo o número legal, invocando a proteção divina, declaro aberta a sessão e vamos iniciar nossos trabalhos. Aviso que a sessão está sendo transmitida ao vivo. Queria cumprimentar os servidores da casa, público presente e público que acompanha via Facebook. Pequeno expediente. Peço à secretária que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 24 de junho de 2025. Ata da 20ª reunião ordinária do primeiro exercício da 15ª legislatura em 24 de junho de 2025. Aos 24 dias do mês de junho de 2025, às 19 horas, a Câmara Municipal de Atalanta reuniu-se em sua 20ª reunião ordinária com a presença dos seguintes vereadores: Alessandra Zanelato Tavares, Carlos Alexandre Voss, Jaime Gutz, Jonas Demarque, Maurício Scheller Júnior, Osni Jochen, Rosane Nunes de Souza, Vanderlei Ferreira e Walter Cives. Verificada a presença legal de vereadores, o presidente, Maurício Scheller Júnior, invocando a proteção divina, declarou aberta a presente reunião e cumprimentou a todos. Após, o presidente solicitou à secretária a leitura da ata da reunião ordinária do dia 17 de junho de 2025, a qual foi submetida ao plenário, sendo aprovada. Na sequência, o presidente solicita a leitura da indicação escrita número 031 de 2025 do vereador Vanderlei Ferreira, que solicita a realização de estudos para a implantação de energia de baixa tensão na localidade de São João, especificamente até onde está delimitado como perímetro urbano. Em seguida, o presidente passou as indicações verbais. O vereador Vanderlei solicitou à Secretaria de Obras o fechamento de um valo próximo de sua residência, mais especificamente em frente ao sítio do senhor Marcelo Chiquete, para que sejam evitados acidentes. Ato contínuo, o presidente dispõe em segunda votação o projeto de lei número 014 de 2025, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Atalanta, cria o Conselho Municipal de Cultura, o Plano Municipal de Cultura, o Fundo Municipal de Cultura e dá outras providências. O projeto é aprovado por unanimidade. Em seguida, o presidente dispõe em segunda votação o projeto de lei número 017 de 2025, que dispõe sobre inclusão de conta-despesa, projeto-atividade, no Plano Plurianual, PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, abre crédito adicional especial e dá outras providências. O projeto é aprovado por unanimidade. Dando continuidade, o presidente dispõe em segunda votação o projeto de lei do Legislativo número 001 de 2025, que altera o artigo 2º e o anexo 1 da Lei Municipal número 1542, de 26 de abril de 2018, publicada no DOM em 30 de abril de 2018 e dá outras providências. O projeto é aprovado por unanimidade. Na sequência, o presidente solicita à secretária que faça a leitura da moção número 004 de 2025, de apelo ao excelentíssimo senhor Jorginho Melo, governador do Estado de Santa Catarina, para que determine, com a devida urgência, a realização de concurso público para os cargos de agente de polícia e escrivão de polícia, da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. A moção foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, o presidente solicitou a leitura da moção número 005 de 2025, de apelo ao excelentíssimo senhor Eduardo Marques Macário, diretor da Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina, para que sejam adotadas providências no sentido de conferir maior celeridade na análise do projeto básico de arquitetura, constante no processo número CES 246488/2024, de responsabilidade da Fundação Hospitalar Alex Kriser. O vereador Carlos Alexandre agradeceu ao presidente por ter incluído a bancada do MDB na presente moção, o que fortalece ainda mais o pedido. A moção foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente abriu a palavra livre. Fizeram uso da palavra, seguindo a ordem de inscrição, os vereadores Vanderlei, Jonas e Maurício. Não havendo mais assuntos para se tratar nesta reunião ordinária, o presidente convoca para a próxima reunião ordinária, a realizar-se no dia 1º de julho de 2025,
e às 19h30, o presidente, sob a proteção de Deus e da lei, declarou encerrada esta reunião, da qual lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente e vereadores. Demais detalhes dessa reunião constam no vídeo disponibilizado na página do Facebook da Câmara. Coloco em discussão a ata, em seguida em aprovação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Dou a ata como aprovada. Indicação escrita. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Atalanta, indicação número 032 de 2025. O vereador da bancada do Partido Liberal, PL, que apresente e subscreve, no uso regular de sua função legislativa auxiliar, consoante lhe faculta o artigo 166 do Regimento Interno, propõe que se digne a mesa diretora enviar ofício ao Poder Executivo, indicando que o senhor prefeito determine ao setor competente a instalação de um abrigo para os alunos que utilizam o transporte escolar em frente à Secretaria Municipal de Educação. Justificativa. O transporte escolar tem pontos de ônibus destinados à espera dos alunos, assim definidos por serem locais próximos às residências dos alunos ou das unidades educacionais, sendo que um destes está situado em frente à Secretaria Municipal de Educação. Ressalta-se que o estabelecimento destes pontos deverá ser planejado de forma a garantir a segurança e a comodidade dos estudantes, associado com itinerários que tornem o acesso facilitado. Salienta-se que o ponto de ônibus em frente à Secretaria Municipal de Educação, destinado ao transporte escolar, não dispõe de segurança e comodidade aos estudantes que utilizam o itinerário até o Centro Educacional da Vila Grope, notadamente em dias de chuva, sendo essencial que o Poder Executivo Municipal instale um abrigo ou um toldo no sentido de promover o amparo necessário aos alunos, impondo-se que tal medida se estenda a todos os pontos de ônibus do município, utilizados pelo transporte escolar, se assim for o caso. Desta forma, conforme disposições previstas no artigo 166 do Regimento Interno, após dada ciência aos demais vereadores em plenário desta Casa Legislativa, requer-se que a presente indicação seja encaminhada ao chefe do Poder Executivo Municipal para a viabilização do atendimento ao pleito, à luz da justificativa exposta. Sala das Sessões, 1º de julho de 2025, vereador Vanderlei Ferreira. Indicações verbais. Eu pergunto a cada vereador. Vereador Jaime? Não. Vereador Walter? Não. Vereador Osni? Não. Vereador Jonas? Não. Vereador Carlos? Não. Vereadora Alessandra? Não. Vereadora Rosane? Não. Vereador Vanderlei. Não. Ordem do dia. Projeto de lei número 016 de 2025, que altera a lei número 940 de 2016, referente ao plano de carreira do Magistério Público Municipal. Eu convido, então, o responsável pelo Executivo, para que use a tribuna, para que faça as explicações. Boa noite, presidente, vereadores e a todos que nos acompanham. É um prazer retornar a essa casa aqui, onde a gente tem aí tantos rostos amigos, né? A Dai, com quem eu trabalhei por quase 8 anos, o Alexandre, a Rosane, que também trabalhou aqui, né? E tantos amigos. E também fazer uma menção especial ao doutor Adelmo, que no ano de 2007 eu era funcionária concursada nessa casa, né? Na função da Dai, e trabalhei com o doutor Adelmo aí alguns anos. Depois que ele saiu, trabalhei com o Rório, filho dele, e posso dizer que aprendi muito com o doutor Adelmo, aí, que sempre foi um colega de trabalho e de profissão, sempre muito ético e muito respeitoso, e, inclusive, em algumas oportunidades, quando eu comecei a trabalhar na assessoria jurídica aqui da casa, precisei entrar em contato com o doutor Adelmo para tirar algumas dúvidas, para pedir alguns auxílios, e sempre fui prontamente atendida, muito bem recebida. Então, também um agradecimento especial ao doutor Adelmo. E referente a esse projeto, né, provavelmente depois também terão algumas perguntas, né? Também já quero aproveitar para dizer que quem viria aqui é a Elisandra, né? Mas ela, acho que está fazendo um procedimento cirúrgico hoje, então aí precisou vir alguém aí, e vim eu, que fui responsável por elaborar o projeto, seguindo o que foi pedido, né, a mim.
Eu acredito que em relação às primeiras alterações não deve ter dúvida nenhuma, né? A alteração das alíneas A e B do parágrafo 5º do artigo 4 só está alterando, na verdade, a nomenclatura, porque quando essa lei foi feita, foi em 2006, né? Quase 20 anos. Eu acho que até foi alterado depois. Naquela época, a gente falava em séries, e hoje a gente fala em anos iniciais. Então, esse artigo nada mais é do que apenas adequando ao que hoje é utilizado, né? A linguagem que é utilizada hoje. A mesma coisa em relação ao inciso 3 do artigo 8º. Aqui tem até um porém, que se vocês vão se recordar, passou aqui nessa casa um projeto de lei alterando o nome da escola do Ribeirão. Se eu não me engano, era a Escola de Ensino Fundamental Ribeirão Matilde, né? Então, foi alterado o nome dessa escola, ela passou a ser um centro educacional, Ribeirão Matilde. Então, hoje, a gente entende que no direito administrativo, ele não dá margem para interpretações. A gente só pode fazer o que está escrito em lei. Então, hoje, a gente entende que esses artigos eles não contemplam mais o centro educacional, porque ele não é mais uma escola, hoje ele é um centro educacional. Então, a gente achou por bem incluir essa expressão centro educacional para englobar também em toda a legislação a escola do Ribeirão, como era antes, quando ela era chamada escola, né? Então, é apenas também uma questão aqui, nesse inciso 3 do artigo 8º, de regularizar a questão do nome da escola do Ribeirão, que mudou hoje, que hoje é um centro de educação, um centro educacional. Na questão do parágrafo 2º do artigo 12, que é das horas atividades, aqui, nesse projeto aqui, a gente está somente fazendo a adequação da legislação. A nossa lei hoje, como ela é de 2006, ela previa que as horas atividades elas seriam desenvolvidas na escola e corresponderiam a 20%. Como a gente sabe, a legislação federal já diz que é 1/3. Então, a gente está adequando ela, trocando a expressão 20% para 1/3, que é adequando a legislação federal. Então, na prática, a gente não está alterando nada. Hoje é feito 1/3, a gente está apenas corrigindo ali a redação. Então, não é nenhuma alteração que vai impactar no que está sendo realizado hoje, porque hoje já é realizado 1/3. Ainda que não fosse aprovado, que esse artigo vocês entendam por revogar, né, continuaria sendo revogado, não, mas que, não, a gente não quer 1/3. É a legislação federal, ela diz que é 1/3. O inciso 1 e 2 do artigo 13 é a mesma coisa, só trocou a expressão ali, anos iniciais, do 1º ao 5º ano, é a mesma coisa. Em relação ao artigo 14, hoje eu até mandei uma mensagem aqui para uma emenda aditiva aqui na Câmara, que no momento em que eu fui digitar a questão ali do artigo, não sei como... não, era nesse artigo 13 ainda, desculpe. Quando eu fui digitar, eu troquei, por engano, as horas ali. Então, eu já entreguei para o doutor Adelmo hoje um pedido de emenda para que seja corrigido, para que se mantenha a redação original. Na intenção não era mudar, fui eu que coloquei, digitei errado, e é para permanecer igual como está na lei hoje. A intenção não era alterar. Em relação aos incisos 1 e 2 do artigo 14, também foi só uma adequação de anos iniciais, né, colocando anos iniciais e do 1º ao 5º ano em vez de séries. Eu acho que a maior mudança é nesse artigo que vai vir aqui agora, que é o artigo 25. Né? No artigo 25, a gente incluiu a expressão centro educacional Ribeirão, centro educacional, para englobar a diretora da escola do Ribeirão Matilde, porque se não tiver centro educacional, a gente entende que hoje ela não poderia receber a gratificação, porque ela não é mais uma escola, e aqui a lei hoje diz que é diretor de escola. Então, hoje ela não é mais uma diretora de escola, ela é uma diretora de centro educacional. O que está sendo criado, que muda. Hoje está sendo criada aqui também a gratificação para a diretora de centro de educação infantil. É a única coisa. Então, até houve alguns comentários, está sendo beneficiada algumas pessoas. Não. Hoje, a única pessoa que vai passar a receber alguma coisa... Eu vou trabalhar com nomes aqui para vocês entenderem. Hoje, com essa alteração de lei, a única pessoa que vai passar a ter um direito que não tem é a diretora, que vai ser diretora de Centro de Educação Infantil, que hoje seria a pessoa da Marisa, que é a única pessoa que exerce um cargo de direção no município. Ela é a única pessoa que exerce um cargo de direção que não
que não recebe nada por isso. Ela não recebe nenhum tipo de gratificação. Já me foi questionado, em alguns momentos, diretora de creche já recebeu. Não, a diretora de creche nunca recebeu gratificação. O que acontecia? É o que acontece hoje com a Mareli. Ela é coordenadora, ela se enquadra na letra B. Ela é coordenadora de educação infantil. Então, ela é coordenadora de educação infantil e ela está respondendo pela unidade, que eu não me lembro o nome, Chapeuzinho Vermelho. Então, aqui na lei, se fosse para colocar uma direção também na escola do Chapeuzinho Vermelho, a gente teria que criar um cargo de direção de unidade escolar. Por que a gente não colocou? Porque acreditamos que ano que vem a gente vai ter a creche nova, e nesse caso, todas essas instituições, tanto o pré como as creches aqui, vão para uma única estrutura. Então, a diretora de centro de educação infantil já vai englobar tudo isso. Então, o único que não vai ser criado um cargo vai ser para o Chapeuzinho Vermelho, porque a Mareli, como coordenadora, vai continuar respondendo por ali. E antigamente, em alguns casos, essa coordenadora respondeu pela creche. Então, ela não recebia gratificação como diretora de creche. Ela recebia a gratificação por ser uma coordenadora da educação infantil respondendo pela creche. Outra questão que foi colocado, que eu também não entendi o porquê, que foram questionamentos que vieram para a gente, que essa inserção aqui de criar o centro educacional seria para beneficiar a Elisandra. Hoje, a Elisandra ela é diretora, ela é a coordenadora do ensino fundamental. E hoje ela está recebendo uma gratificação de 25%. O direito da Elisandra é receber a gratificação de 50%. A Sheila, que é a diretora da Vila Grope, é a mesma coisa. A Vila Grope tem mais de 150 alunos, ela tinha que estar recebendo uma gratificação de 50%, que é o que prevê a lei. Mas tanto ela como a Elisandra ficaram com os 25% e não requereram os 50%. Então, se hoje esse cargo, essa função gratificada fosse criada para a Elisandra, ela sairia de coordenadora do ensino fundamental para ser diretora de centro de educação infantil e só teria direito ao 25%, porque a creche, juntando todas, não chega nos 150 alunos. Então, hoje, se fosse, por lógica, para criar para a Elisandra, para ela é melhor ela ficar onde ela está e ela exigir os 50% que ela tem direito, que a lei garante para ela e que elas não estão cobrando. O que também houve de mudança aqui? Então, o primeiro ponto, a única pessoa que vai passar a receber alguma coisa que não está recebendo com essa aprovação é a coordenadora da creche, só. O resto, todo mundo já recebe, cada um que está no seu cargo já recebe. Então, não está sendo criado nenhum benefício para ninguém, e não é aumento de salário, né, gente? A Alessandra, que está aqui, que é servidora, sabe. Uma gratificação é o quê? A pessoa ela já tem o salário dela, então ela recebe uma gratificação por estar desenvolvendo um serviço, uma responsabilidade. Vamos dar um exemplo aqui. O presidente da casa recebe 50% a mais que os outros vereadores por responder pela presidência. O diretor de fórum, um juiz que responde pelo fórum, ele recebe uma gratificação por ser o diretor de fórum. Qualquer pessoa numa empresa que tem um cargo de chefia recebe a mais. Se vocês entenderem, não, a gente não acha justo receber, tranquilo, é só riscar, é só vocês não tirarem a palavra de centro de educação infantil, que não vai estar recebendo. Então, não aqui eu não quero fazer uma defesa para ela receber ou não, isso não me compete, não reflete em mim, mas é só para explicar. Então, ela responde como diretora, ela é uma professora que está respondendo como diretora e não está ganhando nenhuma gratificação para isso. Então, para quem, eu acho que para todos que desempenham um cargo de chefia em qualquer lugar, se acha justo que receba. Mas se entenderem que não, fica a critério de vocês. A questão dos alunos aqui, do item 1 da letra A e também da letra B. A lei a nossa lei hoje diz que para receber essa gratificação de 25%, hoje diz que tem que ter de 80 a 150 alunos. A gente tirou o limite do 80, por quê? Para regularizar, na verdade, hoje a situação do Ribeirão. No Ribeirão, a gente vai ter apenas 78 matrículas. Então, se a gente não fizer essa alteração, a gratificação da diretora de escola, que hoje é a Rosane, tem que ser tirada, porque ela não tem... não vai atingir os 80 alunos. Então, foi por isso a alteração. A gente quer regularizar essa situação.
Me foi questionado também, mas se vocês tirarem o limite, então vai poder vir qualquer prefeito e criar um cargo de uma gratificação para poucos alunos. Para isso, vai ter que se criar uma escola. Para se criar uma escola, tem que passar na Câmara. Como veio aqui o projeto, quando a gente precisou excluir aquelas escolas desativadas, passou aqui. Quando foi para alterar o nome da escola do Ribeirão, passou aqui. E se a gente fosse criar uma escola, ia ter que passar aqui também. Então, essa redução que a gente fez, na verdade, foi para regularizar essa situação do Ribeirão. Além disso, para vocês terem uma noção, a gente fala em alunos, né? A gente fala só em alunos, mas lá no Ribeirão, para vocês terem uma ideia, a Rosane, além de ela responder pelos 78 alunos, ela vai responder por 25 funcionários, pelos pais da APP, que são 18, ela fica responsável, não é matrícula dela, mas ela fica responsável pelos mais, eu acho que são 150 alunos, que vêm da Vila Grope para o contraturno. E mais, esses alunos do contraturno, eles ficam mais tempo no contraturno do que nas escolas deles, que é a Vila Grope e o Chapeuzinho Vermelho, porque aqui, quando eles vão para o contraturno, eles ficam na parte da manhã das 7h30 às 15h45, e no período da tarde, das 11h45 às 16h45. Então, na escola deles, né, tanto na Vila Grope quanto no Chapeuzinho, eles ficam 4 horas. Quando eles vêm para o contraturno, e eles ficam 5 horas. Então, por que eu estou explicando isso para vocês? Não estou defendendo a função dela, é para defender o porquê se pensou em fazer isso. Porque ela não responde, não são só 78 alunos, tem toda uma estrutura. Então, por isso que se pensou que é justo que ela receba. A gente entende que é justo que ela receba. Mesmo que fossem 50 alunos, ainda tem a estrutura. Talvez, se vocês acharem interessante que se reduza o limite, não vemos problema nenhum, mas para nós é interessante que fosse menos de 70. 70, né, a partir dos 70, pelo menos, porque para que a gente não tenha que retirar a gratificação dela, que hoje, na verdade, a gente teria que retirar. Então, a intenção de fazer isso nesse momento foi essa. Né? Não teve nenhuma outra coisa por trás, foi regularizar, porque como a gente mudou ali o nome da escola do Ribeirão, já foi para regularizar algumas situações, não adianta a gente regularizar a escola e deixar irregular a diretora. Para nós isso não iria resolver. Né? Outra coisa também que foi colocada... Marlova, tem uns 10 minutos também, né? Tem algumas perguntas, se você puder fazer as considerações finais, eu vou abrir espaço para os vereadores fazerem perguntas. Aí, tá. É o último ponto agora mesmo que eu vou falar. Também foi me levantada a questão se não seria possível, se tirar esse limite de 70 e pagar uma gratificação para a Rosane com as gratificações que já existem na prefeitura. Não tem como. Hoje, o que a gente tem? A gente tem as FECs, que são as função executiva de confiança. Essas são específicas da Lei de Cargos e Salários dos Funcionários. O pessoal do magistério, eles têm a lei específica deles. O que a gente tem que poderia se aplicar, se eu fosse pensar, seria a gratificação do estatuto. Mas a gratificação do estatuto, o que ela é? É para exercer um cargo de confiança. Diretora não é um cargo. Então, a gente não teria como pegar e vamos pensar numa situação assim, para dizer que poderia aplicar esse 20% para ela. Se fosse tirar, ela ficaria com o cargo efetivo dela de professora e ela viesse para dentro da prefeitura e exercer um cargo de chefe de gabinete, que eu acho que é um cargo, se eu não me engano. Aí ela poderia ficar com o salário dela e receber 20%, mas para ela, poderia pegar a função ali de chefe de gabinete ou ficar com a função dela e ganhar os 20%, que para ela não valeria a pena. Então, é isso. Tem essa diferença. O estatuto se aplica para todos os servidores, mas a lei do magistério é para os professores e a lei de cargos de salários é para os funcionários, né, do executivo, que não são os professores. Então, eu acredito que seja mais ou menos isso, e também, né, as dúvidas que tiverem. Então, abra as perguntas aos vereadores. Quem se manifestar, fica à vontade. Vereador Vanderlei. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, os funcionários da casa, a quem nos assiste aqui e nos acompanha pelo Facebook. Marlova, boa noite. Boa noite. Primeiramente, eu tenho uma pergunta a fazer. A hora atividade está sendo aplicada com 33%. A partir de que data? E ela entrou em vigor, que estão trabalhando. Como está sendo cumprida? E se for na escola, tem salas adequadas e materiais ao qual o professor possa se sentir à vontade a fazer essas horas
na unidade, ou, de repente, ele está lá, alguém chama, ou tira a atenção do professor, para o professor não poder exercer aquilo que é de necessário naquele momento de ele preparar as aulas deles. E segundo, ali também no projeto tem a chamada de 5 vagas. Essa vai ser por concurso, ou por um concurso vigente que tem agora, ou será feito um novo concurso? Boa noite, vereador Vanderlei. A primeira coisa eu tinha aqui anotado que era o segundo ponto principal, que é a criação de vagas. Não, essa criação de vagas é para chamar pessoas que já estão na lista, né? A gente tem um concurso vigente e tem que ser chamadas essas pessoas do concurso vigente. Então, abrindo as 5 vagas, inclusive, não sei se a promotoria já entrou em contato com vocês, mas acho que vai entrar, perguntando se a gente já mandou esse projeto criando essas 5 vagas, porque foi perguntado, a nossa resposta foi que tinha sido que a gente já tinha encaminhado para cá. Então, se vocês não receberam, talvez recebam. Então, sim, essas 5 serão chamados professores, candidatos que foram aprovados no concurso que está vigente. Até nem tem como a gente fazer outro que tem esse vigente. Referente às demais perguntas, não tenho como te responder, porque aqui no projeto, na verdade, não se alterou nada, que a gente só fez uma adequação. Então, como funciona, talvez... aqui tem a Sheila, talvez ela saiba responder, se vocês quiserem aproveitar para chamar, mas como eu vim especificamente só para falar da lei, eu não sei como funciona, isso seria mais uma questão administrativa que provavelmente a Elisandra ia saber responder. Eu sei que é aplicado 1/3, mas desde quando eu não sei. Porque também fica a critério, muitos municípios são 50-50, tem quem quer fazer em casa, tem quem vai fazer a totalidade na unidade. Eu penso que também a gente tem que fazer o certo já desde o começo no projeto, botar já desde já 50-50, ou o que for decidido, porque daqui a pouco também o município diz, não vai fazer nada em casa. E o professor, quando ele faz em casa, ele também tem a oportunidade de... Ninguém está incomodando ele de fazer os 50%. Ele pode fazer em casa, a preparação do material. Então, assim, eu penso que talvez a gente também estude para botar nesse projeto os 50-50, se acaso assim o professor decidir fazer. Eu continuo, então, com o espaço aberto. Mais algum vereador com perguntas? Vereadora Rosane. Muito boa noite, presidente. Boa noite aos demais colegas vereadores. Doutora Delmo e quem está assistindo aqui. Boa noite, Marlova. Marlova, tem um outro item aqui, que a gente estava conversando antes da sessão, também sobre horas, aqui no artigo 12, na última linha ali, as atividades, reforço com aluno, também seria essas horas de atividade, né? Então, a gente ficou sabendo ali que isso também não pode acontecer. A hora de atividade, o professor não pode ter contato com os alunos. Ela pode ser usada para até conversar com os pais, planejamento de aula, reuniões com os outros professores, mas durante a hora de atividade, o professor não pode ter contato com o aluno, entendeu? Não pode ser usado para esse fim. Então, era mais uma coisa que está aqui que a gente vai ter que... Isso que o que eu vou dizer para vocês assim, aqui nessa lei tem um estudo que foi feito pelo Dr. Guilherme, que ele foi contratado e ele fez um estudo tanto da lei do magistério quanto do estatuto dos servidores. Se eu não me engano, era o Dr. Guilherme. Isso, esse. Então, ele fez esse estudo. Ele deixou várias sugestões, né? Então, ele concluiu o serviço. Mas está barrado aí em alguns pontos que... eu também não é da minha época, isso é coisa, eu acho que mais antiga. Então, tem alguns pontos que ele sugeriu e que não se entrou em um consenso ainda, por isso está parado. Ele prestou o serviço dele, está feito ali, mas ainda não foi. Então, assim, o que eu fiz nesse projeto? Esse projeto viria só com o artigo 25, que era para a gente ir com a criação das 5 vagas, só isso. O que eu fiz? Eu peguei o projeto dele, onde já tinha essas adequações só de detalhes, de nomenclatura, corrigir esse 1/3, eu só coloquei isso ali. Então, não tem várias coisas que vão ter que ser feitas, né? Essa lei é de 2006, tem muita coisa, bastante coisa que deveria ser alterada, mas nesse momento aqui, na verdade, ele só viria com o artigo 25 e com as criações das 5 vagas. Então, eu aproveitei, só peguei o projeto dele, que ele deixou, as correções, os apontamentos que ele fez, e corrigi o que era
só de redação que não se entrava no mérito. Foi isso que eu fiz. Né? Então, se dependesse do que a Elisandra me pediu, era só o artigo 25. O resto eu só coloquei ali para já corrigir, né? Para não ficar as palavras erradas, um terço. Já é definido que é um terço, então a nossa está 20%, já vou aproveitar e corrigir isso. Mas tem ainda bastante, isso é um caminho longo, tem bastante coisa para ser vista ainda. Ainda continua mais algum vereador? Todos? Tudo certo? Então, agradeço, Marlova, tá, pela participação. Né? Muito obrigado. Tá certo. Obrigada e uma boa noite a todos. Dando sequência, agora eu chamo o responsável pelo sindicato dos professores, Arlete. Boa noite, presidente. Em nome do presidente, eu quero cumprimentar todos e a todas, cumprimentar todos que estão presentes nessa casa. Meu nome é Arlete, sou presidente dos servidores públicos, não só dos professores, de todos os servidores públicos, de seis municípios, e hoje em Atalanta a gente está aqui para contribuir. Né? A gente sempre vem para tentar fazer o melhor. E aí a gente já conversou um pouco com os vereadores, aí dentro da questão da lei que está posta hoje na casa, a gente gostaria de fazer algumas considerações. Né? Concordo com a doutora, muitas coisas aqui que tiveram que ser mudadas, né? Inclusive as nomenclaturas, é importante. Né? Quero fazer uma consideração, primeiro, colocar, antes de falar da lei, que a gente está aguardando realmente o estudo do doutor Guilherme, porque a gente já trouxe várias vezes essa indagação à gestão passada e agora essa gestão, porque foram gastos dinheiro público na construção e no estudo, né, do Estatuto do Plano de Carreira Geral e do Plano de Carreira do Magistério. E até nesse momento a gente não teve resultado algum sobre esse estudo. Então, eu clamo que a administração traga esse estudo e o sindicato está à disposição para estar fazendo a revisão e também estudando tanto o Estatuto quanto o Plano de Carreira, quanto Plano de Carreira Geral e do Magistério. Sobre a questão da lei que está posta na casa, sobre a questão da hora-atividade. A hora-atividade ela pode ser feita quase tudo que está colocado aqui na lei. Não pode, é o que a vereadora colocou. Né? Nós não podemos ter nenhum tipo de atividade com criança. Não é porque nós não queremos, é porque a lei diz isso. A lei diz que a hora-atividade é para planejamento, para correção, para organização, para reunião pedagógica, para fazer a formação, mas reforço escolar. Então, aqui coloca-se que as atividades de reforço escolar. Ele não diz que esse reforço escolar tu vai estudar para montar o reforço escolar para a criança. Ele diz que é reforço escolar. Subentende-se que reforço com o aluno diz que é com a criança, e com a criança não pode. Então, é só fazer a emenda para retirar esse... Eu não vejo problema nenhum, dá para a gente para estar arrumando, e entendo que isso é bastante tranquilo. Tinha feito aqui também no artigo 13, no inciso 1º, doutora, essa escrita ali, que eu não tinha entendido, você já esclareceu. Uma outra questão que a gente colocou, que é muito importante, né, é a questão em relação ao cargo. Primeiro, eu quero dizer que qualquer pessoa que trabalha com pessoas precisa ser valorizada. Segundo, que, independente de 70, 80 crianças ou 30 crianças, aquele que responde por essas crianças, ela não está respondendo só por aquelas 30 crianças. Ela está respondendo pelas crianças, pelos os professores que estão trabalhando com as crianças, estão respondendo para os pais daquelas crianças, estão respondendo até pela administração dentro daquela comunidade escolar. Então, ela precisa ser valorizada, seja de 25, seja de 50, até acho pouco, porque a responsabilidade é daquele que está lá. Entendeu? Então, assim, nós temos secretarias, não estou falando de Atalanta, nós temos secretarias em alguns municípios que nós temos muito chefe pouco índio. Entendeu? E dentro da escola se questiona muito o diretor da escola receber 25%. Muito pouco. Porque pensar que aquelas crianças estão na responsabilidade, seja de 20 ou seja de 100, ela está em responsabilidade daquele ser humano que vai para casa todo dia pensando que no outro dia vai ter falta de professor,
ou uma merendeira que vai faltar, ou é alguém que ela vai ter que substituir porque não vai ter ninguém para fazer aquela parte. Então, 25, 50, a gente nem questiona. Né? A gente deveria questionar se é realmente só 25 que teria que ter para aquela pessoa, seja educação infantil ou seja o ensino fundamental. A responsabilidade ela só cresce, aumentando a criança, aumentando inclusive, ou às vezes até reduz, a responsabilidade é maior. Uma criança que vai com febre, se ela passa mal, quem vai responder é a direção da escola. Então, eu não estou questionando isso, nem o número em relação a isso a gente entende. O que a gente traz é a questão em relação à direção da escola, tem que passar por gestão democrática. E eu falo gestão democrática não porque eu quero eleição de diretores, é porque o município perde dinheiro com a falta desse processo. Nós temos o VAR. O que é o VAR? O valor aluno, né? E esse valor aluno é aluno-ano, tá? Por resultado. E nós temos 5 itens que você tem que cumprir para ter isso. E esse valor é fundamental para nós, professores, porque é dinheirinho a mais que vem para o Fundeb, que vai ajudar a gente a ter uma lousa melhor, para a gente ter uma televisão melhor, para a gente ter um equipamento melhor, para nós ter uma escola melhor, para nós ter mais professores, mais qualidade, mais professores para professor 2, que a gente está precisando, porque a gente tem criança com laudo, criança sem laudo, e que a gente precisa ter. E aí, o que acontece? Esse VAR ele tem alguns critérios que a gente precisa cumprir no município para receber. E um dos critérios é a gestão. Mas isso não quer dizer que os diretores que estão hoje não possam manter-se diretores, porque eles têm condição absolutamente de participar de um processo democrático, que eu tenho certeza que tem. E aí, o que acontece? A gente pode criar, né, a lei que faça com que exista a eleição de diretores, aonde a gente não dificulte a participação das pessoas, mas que a gente faça o processo para a gente poder ter esse VAR, para a gente poder receber esse VAR, para poder... E olhe que é 2,5% do valor do Fundeb, isso é dinheiro, e é bastante dinheiro. Tá? E aí, o que acontece? Além disso, tu tem que fazer a avaliação, que é o SAEB, que todo mundo sabe que esse SAEB, você fazendo a avaliação, você tem que cumprir 80% do SAEB, 80% das avaliações, que a grande maioria dos municípios quase que faz 100%, então não é um critério difícil de cumprir. Né? A questão da redução de desigualdade social, que aqui a gente tem também, de fato, o IDH muito bom, então a gente consegue cumprir isso. O ICMS, que tem que ser aplicado, que a gente já aplica, que muitos dos municípios aplicam, e o currículo, que é a adoção de referência curricular, que é a BNCC, que a gente cumpre também, porque a gente tem quase que obrigatoriamente ter cumprido. Então, quer dizer, são critérios que têm como ser cumpridos de forma... E que o único critério, que é o mais complicadinho, e que a gente não faz, é a eleição de diretores. Então, a eleição de diretores eu trago aqui para ser pensada. Eu não estou dizendo que é para fazer hoje, e eu não estou dizendo que não é para fazer a lei. Cumpre-se a lei agora. Vamos pensar na eleição de diretores para a gente ter esse recurso, para melhorar a educação, para melhorar a questão do investimento na educação. Então, a nossa fala é essa. A questão do número de professores, alterar o número de professores, se der para alterar para 10, é melhor ainda, porque a gente precisa de profissional dentro da sala, a gente precisa de profissional e não de pessoas que não entendam da educação, a gente não desmerecendo ninguém, mas a gente precisa de profissionais de educação dentro da escola. Nós estamos com uma defasagem muito grande de pessoas que queiram estudar para ser professor. Hoje, pela falta de valorização, a gente não consegue hoje fazer com que os nossos filhos, os nossos netos, pensem em ser professor. Né? A gente precisa, e a gente tem que criar isso novamente. Então, a gente traz essa demanda, a gente só faz essas ressalvas, do demais a gente entende que é pertinente. E se eu puder só falar mais um pouquinho, eu vou pedir para esses vereadores colocar na pauta para discutir com o atual executivo, que a gente precisa muito estudar, muito fazer com que exista uma alteração de tabela salarial, não só do magistério, mas principalmente do geral. Nós estamos recebendo complementação salarial, nós não temos mais merendeira, nós não temos mais auxiliar de serviços gerais, a gente não tem mais agente administrativo que venham trabalhar na prefeitura. Nós não temos salário mínimo dentro da Prefeitura de Atalanta, a gente precisa
fazer com que melhore essa tabela salarial. Então, a gente já trouxe a proposta para o prefeito para nós reestudarmos o Estatuto, Plano de Carreira Geral e do Magistério. A gente já trouxe essa proposta, mas, antes de fazer esse estudo, que ele abra para a gente poder fazer o estudo dos impactos financeiros para melhorar a questão salarial de todos os servidores públicos. Nós temos impacto, dentro do impacto, nós temos limite prudencial para fazer isso, né, com a folha de pagamento. Vamos estudar isso, porque, senão, a gente vai perdendo profissionais capacitados, bons, às vezes, para os municípios ao redor, com salários melhores. Então, eu venho aqui fazer um apelo, né, para que esta casa também, junto conosco, servidores públicos, possa abrir negociação para a gente poder fazer um estudo de impacto financeiro e tabela salarial para melhorar a questão do salário dos servidores de Atalanta. É isso, muito obrigada, e eu fico à disposição. Isso, eu abro também o espaço, caso alguém queira fazer alguma pergunta, fico à disposição. Boa noite, Arlete, tudo bem? Foi um prazer trabalhar com você quando eu estive na Prefeitura de Rio do Sul. Arlete, uma pergunta bem pertinente. Como nós temos aqui na nossa cidade, nós precisávamos até que todos soubessem a nossa falta de secretária de Educação. Qual é a complicação que nós temos? Porque fora do município se diz que é secretária, aqui diz que não é, a gente fica naquele impasse, é ou não é, né? Qual é o impacto que tem sobre o município de nós não termos a secretária de Educação? Assim subjuga-se, né? Na verdade, quando a gente olha no portal da transparência, a gente não tem lá, hoje, a pessoa que responde pela Secretaria de Educação não está como secretária, né? Então, penso eu que a casa poderia estar solicitando informação do porquê, devido à questão, até eu, inclusive, estava falando com o doutor Fábio agora, a questão de ela, de repente, e eu estou supondo, né, eu não estou afirmando, mas estou supondo, que talvez seja por ela ser esposa do vice-prefeito, não sei, ou pela questão do percentual de gratificação, eu não sei qual é o empecilho. A questão é que precisa ser observada, porque, se for por causa da questão dela ser esposa do ex-prefeito, não há, até, inclusive, nós acabamos de conquistar, nos pré-julgados, não existe impedimento. Mas, se for pela questão, aí a gente tem que rever na questão da lei. Por quê? Porque, doutora Marluza, talvez venha a surgir problemas futuros na questão em relação a recebimento de verbas, porque se ela coloca-se o nome de secretária fora do âmbito do município, ela pode vir a sofrer algum impedimento lá fora ou responder com alguma situação dessa. Então, inclusive, para, na verdade, blindar ela, né? Então, se existe essa situação, precisa se verificar com a administração, com o setor jurídico, se isso realmente ela possa estar. Inclusive, eu tenho entendimento que ela é uma das coordenadoras das secretarias dentro da AMAV, das secretárias da AMAV, da UCAV, eu acho que é, né, Angélica, da AMAV. Eu tenho até um documento que daí até que do Conselho do Conselho de Educação, né? E que daí secretaria, na verdade, com todas as secretárias. Então, assim, é importante que se reveja essa situação para que como é que as pessoas vão se direcionar à secretária. Se tu olhar no portal, inclusive, eu gostaria de pedir a essa administração para rever o portal da transparência também, porque ela é muito complicada, Cátia. Eu vou lá pesquisar e eu não acho. É muito difícil esse portal da transparência. De Atalanta também, ele é bastante complicado. Mas é uma posição também minha, né, é o meu entendimento em relação a isso. Antes de falar, de terminar, presidente, se o senhor ainda me permite, eu lembrei que o vereador tinha perguntado para a doutora sobre a questão em relação ao cumprimento de hora de atividade, 100% dentro, 100% fora, essa questão. Nós temos professores aqui. Isso é de gestão. Não existe uma lei que determine, né? Tem que ser 50% fora, 50% dentro, 100% todo dentro, 100% todo fora. Isso é determinado pela gestão. O que a gente sempre pede é que seja o quê? Que muitos professores falam, né? Preferencialmente, ou poderá ser 50% dentro, 50% fora, e quem a entender dentro da gestão daquela unidade
que ela possa, e que ela não tenha condição de ser feita lá dentro, que ela possa optar de fazer. Mas isso tem que ser um combinado deles. Aqui, na lei, ele diz que é preferencialmente, ele não fecha isso. Tá? Então, como ele não fecha, ele dá a oportunidade da pessoa, do gestor ou da secretária determinar, através de normativa, para fazer o cumprimento dessa hora-atividade. Só para fazer esclarecimento. Ainda continua? Tem mais alguém? Porque assim também, Alete, fica, se a gente fizer 50-50, aí o professor também, ele vai saber se ele quer fazer na unidade ou em casa. Fica a critério dele, se ele quer fazer 50% em casa ou 50% ali, a qual a gente também, talvez, esteja ajudando aquele que queira ou não fazer na unidade. Então, acho que o 50-50, se entrasse também na lei, seria mais viável para todos. Na verdade, se você abre, né, só tem que ter o controle, porque assim, ó, não adianta, eu vou fazer então 50% dentro da escola e 50% fora. Quando você determina que a unidade, o professor ele pode fazer fora da unidade, ele tem que ter um entendimento que ele vai ter que fazer esse dentro do horário de trabalho dele, porque ele também não vai pegar aquele horário para fazer academia, né? Sim. Vamos combinar. É a responsabilidade também. E outra é relatório. Você vai fazer fora, mas você tem que daí apresentar um relatório disso, porque você está cumprindo fora em horário de trabalho. Por outro lado também, você está fazendo fora da unidade, tem reunião pedagógica, tu é obrigada a ir à noite. O horário do professor é às 8 horas diárias, com a carga horária da hora-atividade. Beleza. Se ele tem que vir à noite, ele pode negociar essas horas-atividade durante o dia, para que ele, naquele dia, não cumpra a hora-atividade durante o dia, para ele vir à noite. Sempre que é fora do horário de trabalho, não é convocação, é convite. Porque tudo que gera depois do horário, ele é hora extra. Então, se ele é hora extra para os demais servidores, é hora extra para o professor também. Agora, como ele tem hora-atividade, ele pode negociar, pode existir essa negociação, e ele pode fazer essa negociação. Então, tudo é muito flexível. Porque se você é flexível desse lado, a flexibilidade também tem que vir do outro. Então, assim, a gente vai cumprir no 50% dentro, 100% for fora, mas quando tiver uma atividade que é fora do horário de trabalho, tu podes cumprir essa tua hora-atividade. Porque isso acontece muito na educação, né? Reunião de pais, reunião pedagógica, às vezes a gente não consegue parar durante o dia, tem que fazer à noite, tem que estender, às vezes, um pouco o horário. Né? Termina às 6 horas, nós vamos fazer a nossa hora-atividade, uma reunião pedagógica, por exemplo, das 18 às 19, aí faz um café, que a gente gosta muito de café também, né? Todo mundo gosta. Então, é isso. Então, dá para fazer a negociação, mas isso é negociável. Mais alguém, pessoal? Sim. Vereadora Alessandra. Boa noite, presidente, aos demais colegas, aos servidores da casa, às pessoas que estão aqui presentes, aos que nos acompanham. Então, hoje eu gostaria de agradecer, né, Arlete, por você ter vindo, ter explanado essa lei, né, para a gente até antes, né, porque às vezes uns têm mais entendimento, outros têm menos, uns estão mais por dentro do assunto, outros nem tanto. E assim, agora eu vou falar como servidora também, né, dizer que a gente fica muito grata pelo sindicato se disponibilizar a estar vindo novamente para fazer o trabalho que a gente já fez uma vez, né? Que foi a revisão. Né? Então, gostaria de contar com todos os colaboradores da prefeitura para que também, a partir do momento que a gente estivesse fazendo esse estudo, para que eles viessem participar. Porque quem participa não é contra o executivo. Quem participa é porque quer ter conhecimento, é porque quer melhorar as condições não só suas, mas também dos seus colegas de trabalho. Então, é o apelo que eu faço, porque a outra vez que a gente fez, teve noites que eles cederam um colégio para a gente, e a gente se reunia com 2 servidores. Só que lá no final, todos ganharam os louros. Então, eu peço que não fiquem só falando por fora, mas que venham e participem. E que ninguém é contra, ou esse, ou aquele, ou A ou B. A gente está lutando pelos nossos direitos. Obrigada.
Isso, só para complementar o que a Alessandra falou, só para agradecer, Alessandra, e todos têm licença prêmio, a licença prêmio foi do estudo nosso. Todos têm progressão, a progressão foi do estudo nosso. Nós ficamos 1 ano e meio vindo todas as quartas-feiras para montar o estatuto, né, e o plano de carreira. Quem tem mais anos no município sabe, né, Kátia, a loucura que é. Né? A loucura que é a gente fazer isso e depois mostrar isso e convencer isso a um governo para que ele possa aplicar, porque não é só estudar, né? É estudar, fazer impacto financeiro e fazer com que a administração compre a nossa ideia. Né? E a ideia era melhorar para o servidor, mas nunca é contra nenhum tipo de governo. Nós não temos partidos e bandeiras políticas, nós temos servidores públicos. É nosso dever, nossa obrigação, dentro da administração do sindicato, prover para o servidor público, mas nunca engessando nenhum governo. Né? O objetivo é estudar, e a gente faz estudo econômico também, que a gente não faz só estudo de direito, mas a parte econômica a gente busca sempre estar atrelando junto para a gente nunca fazer bobagem de depois daqui 2, 3 anos a prefeitura não tem mais condição de pagar. Né? Então, a gente estudou bastante isso. Mas foi uma peleia mesmo, mas valeu a pena. Senhor presidente, gostaria aqui de... Boa noite, presidente, boa noite aos demais vereadores, a quem está nos assistindo aqui presencialmente e também pelo Facebook. Queria dizer da importância também, acho muito importante esse debate, o esclarecimento sobre o projeto, é muito válido, né? Quando se tem dúvida, tem que se procurar o esclarecimento. E quanto à opinião do vereador Vanderlei de fazer 50%, a minha opinião seria de deixar livre, né? Como está no projeto, né? Preferencialmente, porque de repente não fechava, né, conforme tendo compromisso numa hora atividade como reunião com os pais, alguma coisa, talvez passaria desses 50%. Né? Então, é a minha opinião também. Era isso que eu queria falar, então. A questão da hora atividade ela é muito peculiar, né? Cada administração e cada secretaria ela busca, e eu acho que a sugestão é que, como está na lei, preferencialmente, ela abre. Então, a sugestão é que a secretária, junto com os seus pares, né, junto com os professores, faça um debate, faça uma discussão, converse com seus professores, converse com eles para entender qual é a visão que eles têm também, né, e a gente faz um processo democrático. Né? Então, assim, vamos estudar, vamos ver, vamos fazer um projeto piloto, vamos fazer um mês, vamos ver o que dá, como é que funciona, entendeu? Então, tudo é maleável, desde que se tenha a participação efetivamente dos dois lados. Né? Última pergunta vai ser da vereadora Alessandra, Sim. aí a gente finaliza. Assim, eu até queria já de antemão antecipar para as professoras que estão aqui presentes, né, que de minha parte vai ficar em pauta novamente esse projeto, tá? Para fazer essas alterações, né, que a gente até comentou aqui, que a Marlova até comentou alguma coisa, que a Arlete, né? E também dizer que, junto com isso, como a administração se mostra sempre com interesse de melhorar, eu acho que agora é a hora de nós nos unirmos, já como a gente já está trabalhando em cima disso aqui, de ver esse estudo que está realmente lá na prefeitura, né, Guilherme, né, desse profissional, e está buscando. É a hora de nós buscarmos uma melhoria salarial para os outros funcionários também. A sugestão é trazer o que já foi estudado, coloca-se na parede, vê o que já tem estudo, ver se existe a possibilidade de, se é melhorar tanto para os, né, para que não venha a prejudicar ou não tirar direito de servidores. E se já tem um estudo, não vejo por que iniciar do princípio, pegar o que já tem estudo, né, para que a gente possa fazer isso de forma mais ampla, mais rápida. Né? A última agora pergunta do vereador Osni, então. Na verdade, não seria uma pergunta, seria só uma colocação, né? Já que parece que há quase que uma unanimidade de fazer algumas mudanças no projeto, eu acho que, então, seria, de repente, uma coisa, a gente, de repente, se reunir até durante a semana, por causa da urgência desse projeto também,
porque parece que teria que ser feito antes das férias escolares, para durante o período das férias poder fazer alguns ajustes, né? Então, acho eu importante se reunir de repente um outro dia e fazer essas emendas, ver certinho como é que teriam que ser feitas, para a gente poder agilizar isso e de repente chegar em tempo hábil para votar esse projeto, né? Era isso. Obrigado, Arlete. Obrigada, eu agradeço, né? Estou à disposição, o sindicato está sempre à disposição, 2 servidores da Casa Legislativa e do Executivo. É só nos chamar que a gente vem e a gente conversa. Obrigada, Obrigado. tá? Por último, então, convido o doutor Adelmo para que use a tribuna. Boa noite, presidente desta casa, senhores vereadores, as pessoas que acompanham presencialmente essa sessão, né? E também as pessoas que acompanham pelo Facebook. O projeto, como foi colocado aqui pela Marlova, representando aqui o município, e também pela presidente do sindicato, Arlete, trouxeram muitas informações que, no meu ver, né, são importantes para clarear o entendimento do objetivo da lei. Qual é o verdadeiro objetivo da lei? E aí os vereadores, com essas informações, certamente estarão aptos a fazer as alterações necessárias, votar, sabendo o que está sendo votado. A questão da hora atividade, que no ponto, é um dos pontos chaves aqui, né? A lei federal, até trouxe aqui o dispositivo, ela não fala em 1/3, né? Ela fala que o professor pode ficar o máximo com o aluno 2/3. Então, subentende-se que o outro 1/3, o professor estará em hora de atividade. E é claro que a legislação municipal vai ter que se adequar com isso. Como bem colocado pela Marlova, o município, pelo que foi informado, já vem fazendo a aplicação desse 1/3 de horas de atividades, e basta, então, regulamentar isso e formalizar em âmbito administrativo, ou juntamente com os vereadores, de como essas horas serão cumpridas. No meu ponto de vista, como professor, que também fui professor do Estado por 35 anos, né? Sempre foi um dos problemas o cumprimento das horas de atividades. Não é a hora de atividade que é o problema é o controle que tem que ser feito pela administração. Porque muitos professores cumprem a hora de atividade, mas muitos professores não cumprem o verdadeiro papel da hora de atividade, que é o planejamento, a apresentação de projetos, participar da parte pedagógica da escola, que não seja diretamente com o aluno. E, muitas vezes, né, essa atividade é desviada para outras funções, longe do verdadeiro papel da hora de atividade. Como sempre ocorreu problemática nesse sentido. Então, nós passamos aí no Estado por períodos em que a hora de atividade tinha que ser cumprida na escola, passamos por períodos em que a hora de atividade podia cumprir em casa. E, muitas vezes, quando vinha para a escola, é porque o professor não estava cumprindo em casa o verdadeiro papel da hora de atividade. Então, o controle é fundamental. Então, tem que ter consciência, né? A hora de atividade é para atividade pedagógica extra classe, extra momento lá com o aluno. Outro ponto, que é a questão dessa discricionariedade que foi estabelecida ali no artigo 25, com relação ao número de alunos. Creio que ficou bem esclarecido, né? Quais os objetivos da lei e por que veio essa proposição. Os vereadores certamente estarão aptos a ajustar, né, ou deixar como está, fica a critérios dos senhores vereadores, é a soberania do plenário que vai decidir. Mas entendo que tem que ter um certo limite, não ficar totalmente aberto, até porque se criou até um parâmetro aqui de 151 até 300 alunos. E se for 301? Vai ter diretor?
Então, também é um momento para se ajustar essa situação. Porque tem escolas, nós estamos aí prestes a adentrar na municipalização. Muitos alunos já estão na rede municipal pelo processo da municipalização. E, claro, que com a municipalização, esse número de alunos vai aumentar. Então, é o momento para se ajustar isso também. A questão da gestão democrática, como foi colocado pela presidente aqui do sindicato, Arlete, eu acho que eu passei também por processo de eleição de diretor, é fundamental que isso ocorra, né, nas unidades escolares, a participação da comunidade, porque gestão democrática não é só a eleição de diretor. Gestão democrática é a participação da comunidade no processo pedagógico da escola. Então, é fundamental que a sociedade, que a comunidade participe. Então, é um momento também para se discutir, se rever posicionamentos nesse sentido. Para finalizar, presidente, na questão de procedimentos, esses assuntos serão levados às comissões. As comissões vão propor aí, certamente, algumas emendas, até uma emenda trazida aqui pela Marluva. E, diante desse panorama que foi exposto aqui, muitas informações foram trazidas. Entendo que aí os vereadores estarão aptos a votar, sabendo aquilo que estarão votando. Muito obrigado, presidente. Obrigado, doutora Adelmo. Então, dando continuidade à sessão, eu coloco o projeto de lei número 016 de 2025 em discussão. Como eu já tinha relatado, então, eu gostaria que ficasse em pauta para que fosse feito essas correções e alterações. Muito obrigada. Eu consulto o plenário sobre o pedido de pauta da vereadora Alessandra e pergunto a cada vereador. Vereador Vanderlei. A favor. Vereadora Rosane. A favor. Vereadora Alessandra. A favor. Vereador Carlos. A favor. Vereador Jonas. A favor. Vereador Osni. A favor, só queria falar uma coisinha que a doutora Adelmo falou ali na questão de 151 a 301, né? Pelo que eu entendi hoje, então seria o limite de 151 para cima, ficaria, tendo mais alunos, ficaria o mesmo 50%. Né? Então seria só essa mudança a ser feita, então, né? Vereador Walter. A favor. Vereador Jaime. A favor. O projeto continua em pauta. Projeto de lei número 018 de 2025. Mensagem legislativa do projeto de lei número 018 de 2025, Atalanta, 30 de junho de 2025. Senhor Presidente, serve-se do presente para encaminhar em anexo o projeto de lei número 018 de 2025, que anula e suplementa dotações orçamentárias e dá outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei tem por objetivo a adequação do orçamento vigente em função das ações realizadas pela Prefeitura Municipal, visando a aplicações diretas no que tange a despesas do Gabinete do Prefeito e Vice, Secretaria da Administração e Finanças, Secretaria da Agricultura e do Desenvolvimento Econômico, Secretaria da Educação, Cultura e Esporte, Secretaria de Transporte e Obras e Fundo Municipal de Saúde, objetivando adequar o orçamento vigente para diversas ações da manutenção dos serviços da administração municipal. Assim, solicita-se o apoio dos nobres edis à aprovação do projeto de lei em regime de urgência, em função dos prazos exíguos, aproveitando-se a oportunidade para reafirmar protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Cláudio Volney Sens, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 018 de 2025. Anula e suplementa dotações orçamentárias e dá outras providências. O prefeito municipal de Atalanta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir suplementações na importância de 4 milhões de reais, destinados a reforçar as seguintes dotações do orçamento do município para o corrente exercício.
0200, Gabinete do Prefeito e Vice. 04122, final 2, manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice. 3390, final 80, aplicações diretas, R$50 mil. 0300, Secretaria da Administração e Finanças. 04122, final 3, manutenção da Administração Geral. 3390, final 80, aplicações diretas, R$500 mil. 04125, final 47, manutenção das atividades Funrebom. 3390, final 80, aplicações diretas, R$50 mil. 28123, final 7, contratação para formação de serviço público PASEP. 3390, final 80, aplicações diretas, R$60 mil. 04122, final 4, manutenção dos serviços de assistência técnica municipal. 3350, final 80, transferência à instituição privada sem fins lucrativos, R$150 mil. 0400, Secretaria da Agricultura e do Desenvolvimento Econômico. 20606, final 10, manutenção das atividades produtoras. 3390, final 80, aplicações diretas, R$300 mil. 20606, final 12, mecanização agrícola. 3390, final 80, aplicações diretas, R$100 mil. 0500, Secretaria da Educação, Cultura e Esporte. 12361, final 15, manutenção do ensino fundamental. 3390, final 81, aplicações diretas, R$100 mil. 12361, final 18, manutenção do transporte escolar. 3390, final 81, aplicações diretas, R$50 mil. 12361, final 19, manutenção da merenda escolar, ensino fundamental. 3390, final 80, aplicações diretas, R$200 mil. 12364, final 22, assistência aos educandos, apoio ao ensino universitário. 3390, final 81, aplicações diretas, R$150 mil. 12365, final 16, manutenção da educação infantil. 3190, final 18, aplicações diretas, R$500 mil. 3390, final 81, aplicações diretas, R$200 mil. 12365, final 20, manutenção da merenda escolar, educação infantil. 3390, final 80, aplicações diretas, R$100 mil. 13392, final 25, promoção da cultura e tradições locais. 3390, final 80, aplicações diretas, R$200 mil. 27812, final 26, manutenção do desporto amador. 3190, final 80, aplicações diretas, R$60 mil. 3390, final 80, aplicações diretas, R$300 mil. 0600, Secretaria de Transporte e Obras. 15452, final 51, manutenção das atividades de policiamento civil, militar, segurança no trânsito. 3390, final 80, aplicações diretas, R$50 mil. 26782, final 27, manutenção do setor rodoviário. 3390, final 80, aplicações diretas, R$500 mil. 0900, Fundo Municipal de Saúde. 10301, final 36, manutenção dos serviços de saúde. 3190, final 130, aplicações diretas, R$150 mil. 3350, final 82, transferências a instituições privadas sem fins lucrativos, R$100 mil. 3390, final 130, aplicações diretas, R$30 mil. 10301, final 38, manutenção da farmácia básica, 3390, final 82, aplicações diretas, R$100 mil. Artigo 2º, será suplementado por meio de decreto, somente a importância, ou, quando esta for necessária, na dotação do artigo 1º desta lei. Artigo 3º. Os créditos abertos por esta lei correrão por conta do superávit financeiro do exercício de 2023, da fonte de recursos 2500, final 80, recursos ordinários, exercício anterior, no valor de R$1 milhão, por conta do provável excesso de arrecadação da fonte de recursos 1.500, final 80, recursos ordinários, no valor de R$525 mil, por conta do provável excesso de arrecadação da fonte de recursos 1.500, final 82, recursos saúde, 15%, no valor de R$165 mil,
por conta do provável excesso de arrecadação da fonte de recursos 540, final 18, transferências do Fundeb, 70%, no valor de R$ 500 mil. 600 e 130, piso de atenção básica variável, ACS, no valor de R$ 180 mil. E por conta das anulações das seguintes dotações do orçamento do corrente exercício: 0300, Secretaria da Administração e Finanças. 04-123, final 9, pagamento de despesas de exercícios anteriores. 31,90, final 80, aplicações diretas, R$ 15 mil. 33,90, final 80, aplicações diretas, R$ 20 mil. 0400, Secretaria da Agricultura e do Desenvolvimento Econômico. 06-182, final 46, manutenção da Defesa Civil. 33,50, final 80, transferências a instituições privadas sem fins lucrativos, R$ 20 mil. 33,90, final 80, aplicações diretas, R$ 20 mil. 20.606, final 12, mecanização agrícola. 31,90, final 80, aplicações diretas, R$ 30 mil. 23.691, final 11, promoção de comércio e serviços. 33,90, final 80, aplicações diretas, R$ 15 mil. 44,90, final 80, aplicações diretas, R$ 10 mil. 0500, Secretaria da Educação, Cultura e Esporte. 12.361, final 13, ampliação da rede física, ensino fundamental. 44,90, final 81, aplicações diretas, R$ 80 mil. 12.361, final 17, manutenção da capacitação educacional. 33,90, final 80, aplicações diretas, R$ 10 mil. 12.361, final 18, manutenção do transporte escolar. 44,90, final 81, aplicações diretas, R$ 30 mil. 12.362, final 21, assistência aos educandos, apoio ao ensino médio. 33,90, final 81, aplicações diretas, R$ 50 mil. 12.365, final 3, construção ou ampliação da rede física, educação infantil. 33,90, final 81, aplicações diretas, R$ 25 mil. 12.365, final 16, manutenção da educação infantil. 31,90, final 81, aplicações diretas, R$ 500 mil. 12.366, final 24, educação de jovens e adultos. 31,90, final 81, aplicações diretas, R$ 45 mil. 33,90, final 81, aplicações diretas, R$ 45 mil. 44,90, final 81, aplicações diretas, R$ 20 mil. 13.392, final 25, promoção da cultura e tradições locais. 31,90, final 80, aplicações diretas, R$ 35 mil. 27.812, final 4, construção e reformas de dependências esportivas. 33,90, final 80, aplicações diretas, R$ 20 mil. 44,90, final 80, aplicações diretas, R$ 60 mil. 27.812, final 26, manutenção do desporto amador. 44,90, final 80, aplicações diretas, R$ 15 mil. 0600, Secretaria de Transporte e Obras. 15.451, final 7, implantação urbanística. 44,90, final 80, aplicações diretas, R$ 25 mil. 15.452, final 28, manutenção dos serviços urbanos. 31,90, final 80, aplicações diretas, R$ 25 mil. 26.782, final 9, construção e reparos de pontes e pontilhões. 44,90, final 80, aplicações diretas, R$ 20 mil. 26.782, final 27, manutenção do setor rodoviário. 31,90, final 80, aplicações diretas, R$ 200 mil. 44,90, final 80, aplicações diretas, R$ 40 mil. 0700, Fundo Municipal de Assistência Social. 08.244, final 32, assistência à família. 33,90, final 80, aplicações diretas, R$ 15 mil. 04.244, final 42, manutenção dos serviços de proteção e atendimento integral à família, PAIF. 44,90, final 80, aplicações diretas, R$ 10 mil. 0800, Secretaria do Turismo e Meio Ambiente.
23.695, final 52, realização de promoções e eventos turísticos. 33.90, final 80, aplicações diretas, R$ 40 mil. 23.695, final 34, promoção do turismo. 44.90, final 80, aplicações diretas, R$ 15 mil. 0900, Fundo Municipal de Saúde. 10.304, final 40, manutenção da vigilância sanitária. 44.90, final 82, aplicações diretas, R$ 25 mil. 10.305, final 41, manutenção da vigilância epidemiológica. 44.90, final 82, aplicações diretas, R$ 10 mil. 10.00, Fundo Municipal da Infância e Adolescência. 08.243, final 33, assistência à infância e adolescência. 33.50, final 80, transferências a instituições privadas sem fins lucrativos, R$ 80 mil. 44.90, final 80, aplicações diretas, R$ 25 mil. 11.00, Fundo Municipal de Saneamento Básico. 17.512, final 49, manutenção do saneamento básico. 33.90, final 80, aplicações diretas, R$ 35 mil. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação no DOM, nos termos do artigo 3º da Lei nº 1095, artigo 5º de 2009. Artigo 5º, revogam-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Atalanta, 30 de junho de 2025. Coloco o projeto de lei número 018 de 2025 em discussão. Coloco o projeto de lei número 018 de 2025 em votação nas comissões.
Comissão de Indústria, Comércio, Prestação de Serviços e Turismo. Vereador Jaime a favor, vereador Jonas a favor, vereador Osni a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde e Assistência Social. Vereador Vanderlei a favor, vereador Jaime a favor, vereadora Rosane a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão de Finanças e Orçamentos. Vereadora Rosane a favor, vereador Vanderlei a favor, vereador Walter a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Vereador Osni a favor, vereadora Rosane a favor, vereador Carlos a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Vereador Carlos a favor, vereadora Alessandra a favor, vereador Jaime a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão de Assistência Agropecuária, Florestal e Meio Ambiente. Vereador Alessandra a favor, vereador Walter a favor, vereador Jonas a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Coloco o projeto de lei número 018/2025, primeira votação. Pergunta a cada vereador. Vereador Jaime. A favor. Vereador Walter. A favor. Vereador Osni. A favor. Vereador Jonas. A favor. Vereador Carlos. A favor. Vereadora Alessandra. A favor. Vereadora Rosane. A favor. Vereador Vanderlei. A favor. Dou como aprovado por unanimidade em primeira votação o projeto de lei número 018/2025. Grande expediente, palavra livre. Por inscrição, primeiro é o vereador Vanderlei. Boa noite, senhor presidente, a todos. Presidente, eu fiz uma indicação ali sobre um abrigo à frente ali da secretaria, pois não foi nenhum e nem dois pais que me falaram que dias chuvosos é complicado, até para chegar na unidade, até esperar o funcionamento, e quem vai para a Vila Grope também está tendo uma dificuldade de esperar ali com os filhos. Então, assim, se acaso puder fazer essa cobertura, eu agradeço. E também deixar a todos os funcionários da Prefeitura que estamos aqui para ouvir, é o momento da gente conversar, é o momento da gente ver o que pode fazer para melhorar a todos e não uma parte da situação. Então, assim, a gente tem que ver um total dos funcionários. Então, assim, eu peço que todos que entrem em contato, que conversem com a gente, que traga para a gente as sugestões, a qual facilite também para a gente, que educação a gente entende pouco, mas a gente quer aprender e fazer o certo, principalmente, para daqui 20 anos, 30 anos, eles lembrar, a gente lutou, trabalhou pelos todos os servidores. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Vanderlei. Dando sequência, vereador Osni. Hoje eu vou fazer minha fala daqui mesmo, que ela é bastante curta, então não compensa eu ir nem até lá. Eu, antes de vir para cá, eu estava conversando com o prefeito, ele me passou que ele repassou a ordem referente às respostas das indicações, né? Tem algumas em atrasos, conforme foi cobrado semana passada. Então, ele pediu para que desse o tempo até na próxima sessão, na próxima semana, para responder todas aquelas que estão em atraso. E, a partir dali para frente, todas serão respondidas dentro do prazo. Essa é a proposta do nosso prefeito. Obrigado, vereador Osni. Dando sequência, vereador Carlos. Cardão, boa noite aos colegas vereadores, presidente dessa casa, aos servidores também dessa casa, o pessoal que está aqui sentado na plateia, né? Obrigado por ter vindo aí. E ao pessoal que assiste nós aí pelas redes sociais, pelo Facebook. Na verdade, eu vim fazer um pedido para o povo, população em geral, de Atalanta, os munícipes perto aí, para participar do encontro que vai acontecer entre os amigos, né, Jaimes? Há um bom tempo a gente se conversava que, quando saísse o asfalto até no Ribeirão, nós ia fazer uma festa, né? Então, essa festa que eu estou pedindo para o pessoal ir, será sábado, a partir das 10 horas, vai ter uma carne bem preparada para o povo aí, carne de porco, carne de gado, vai ter galeto, né? E também a cerveja é um preço bem simbólico ali. Então, peço sim que a família de Atalanta, ali não tem política, né? Não tem religião, não tem nada. É para o pessoal em geral participar e contribuir, porque é um sonho conquistado de muitos e muitos anos que queriam ver esse asfalto e não conseguiram. Então, eu peço assim para o pessoal vir prestigiar. E é uma pena
né, presidente, que eu não posso ceder a palavra livre, que eu estou vendo aqui que tem bastante professores, né? Gostaria de dar a palavra para vocês, mas, infelizmente, foi mudado a lei desta casa, não posso ceder. É uma dó. Muito obrigado. Obrigado, vereador Carlos. A lei não foi mudada, a lei está sendo cumprida só, tá? Antes ela não estava sendo cumprida. Eu passo a condução da palavra para o vereador Jonas. Passo a palavra ao vereador Maurício para o uso da tribuna. Faço um cumprimento especial a todos os professores, coordenadores, membros da prefeitura, do sindicato que já foram embora. É uma noite muito especial, com muitas informações, né, Marisa? A gente fica grato. A respeito também do ofício que foi me perguntado hoje, que não estavam achando na prefeitura, o ofício de convocação para o executivo vir aqui fazer a explanação, foi enviado dia 25/6. Por algum motivo não estavam achando lá, mas já, só para esclarecer, foi enviado isso lá. Esclarecendo a pergunta do vereador Osni, ou o questionamento. Na gestão anterior, com todo respeito, não estava sendo, ou tinha um hábito de o projeto ser lido, até me questionaram isso essa semana, de o projeto ser lido na semana seguinte, era ali aprovado em primeira votação, em segunda votação. Eu até não justifico, até porque o mandato anterior é de situação ao prefeito, então não caberia também a uma análise talvez mais concreta, né, nesse sentido. Eu informo o vereador que o projeto, quando é mandado em urgência, ele tem 30 dias. Então, o projeto que veio dos professores, ele está dentro do prazo. A Câmara ainda tem poder para derrubar o decreto de urgência, se achar necessário. Então, imagina se o vereador tivesse votado na primeira votação esse projeto que chegou na casa, com o sindicato hoje alegando a nós, vereadores, que o projeto estaria errado. Então, é por isso que a pauta serve. É uma observação do jurídico da prefeitura, que ela pode reanalisar, do jurídico da Câmara, através do doutor Adelmo, que ele pode reanalisar, e da gente como vereador. Por isso que serve a pauta. Então, a casa está com todos os projetos em dia. A única questão que está em atraso é do executivo, em qual eu já cobri 2, 3 sessões, você me trouxe a resposta hoje, eu fico mais feliz com a resposta. A respeito, eu falo de onde eu tenho mais... da minha profissão, no caso, gestão, e eu vejo que nada funciona, principalmente com a palavra gestão, tanto pública quanto privada, se não tiver o apoio do sindicato. Todas as dificuldades, todos os momentos que eu tive que eu precisei de uma incerteza de aonde eu vou colocar o meu passo direito no momento certo, na vida privada, na minha empresa, eu precisei de orientação do sindicato. É por isso que a gente trouxe o sindicato hoje aqui, explanando. Eu faço um apelo ao prefeito municipal, junto com a secretária, Elisandra, para que cada vez mais aproxime o sindicato. Quem vai ganhar é os professores, é a coordenação, é a qualidade de ensino do aluno. Eu vou falar como pai, a gente tem dificuldades, né, na educação, mas não é só em Atalanta. Alunos com laudo sem segundo professor, alunos sem laudo dentro da sala com dificuldade de estar diagnosticando, às vezes, para conseguir o segundo professor, é uma dificuldade, é uma nova geração que está por vir. Alunos acelerados, muitas vezes os pais chegam em casa, colocam o celular para ele passar o tempo, chega lá na sala de aula, acaba falando uma coisa que não é vivência da casa, o meu filho aprende, pergunta para o professor, mas como é que ele aprendeu aquela palavra? Não sei, eles estão falando aqui dentro da sala, mas é uma geração ocupada. Então, eu faço um apelo ao prefeito, conte com a casa, mas que se aproxime cada vez mais do sindicato. Vai ser importante para todos. A respeito do projeto, ele continua pautado na casa, a gente vai reanalisar, fazer o pedido de emenda, né? A gente vai fazer uma análise com o doutor Adelmo, e assim que possível a gente coloca ele na pauta para votação. Muito obrigado, boa noite a todos. Devolvo os trabalhos ao presidente. Convoco para a próxima reunião ordinária, dia 8 de julho. Não tendo mais expediente, sob a proteção de Deus e da lei, declaro encerrada a presente sessão e peço que Deus ilumine a mente de todos.